E aí, galerinha do YouTube? Bom, bora lá. Então, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui depois de muito tempo. Tô trazendo um videozinho aqui só para apresentar um projeto de orientado a objeto utilizando o PHP. Esse projeto é como um trabalho de conclusão da disciplina de implementação de um projeto orientado a objeto lá da Estácio, da pós-graduação que eu faço em engenharia de software, com a professora Otília. E na disciplina, o trabalho de conclusão era fazer uma aplicação orientada a objeto em Java, mas aí a professora acabou deixando eu fazer em PHP, desde que seguisse, seguisse todos os padrões que a gente viu durante as aulas lá em Java. Então, beleza, essa é a aplicação, vou apresentar ela rapidamente aqui um pouco da estrutura do código e logo mais vou apresentar ela funcionando. Vale lembrar que na stack aqui de desenvolvimento dessa aplicação, eu utilizei o PHP na versão 8.1, a mais recente. Usei o MySQL e MariaDB aí na versão 10.5. Usei duas bibliotecas externas, que foi a PHPDI, né, para fazer a injeção de dependência, e o Symfony.env para a gente poder configurar as coisas do banco de dados através de um arquivo .env. No mais, todo o restante aí do código foi feito na mão, tirando só realmente essa parte da injeção de dependência e dessa configuração do .env, que foram nessas duas bibliotecas que eu baixei aqui do PHP. Para a parte visual, eu não separei o front do back, né, ficou uma aplicação monolítica, mas aí na parte visual eu utilizei HTML e CSS, um Bootstrap ali na versão 5.1, acredito que não tenha usado nada de JavaScript. Eu usei a biblioteca Material Icons do Google para botar alguns ícones em alguns lugares, e no mais é isso. Então essa foi a nossa stack de desenvolvimento aqui. E lembrando que eu estou usando o PHP 8.1, então já é PHP que funciona com tipos. A gente já tem aqui, eu acho que tem enums, mas eu não lembro se eu usei nessa aplicação. Poderia ter usado, agora pensando por cima assim, poderia ter usado ela lá na parte de idioma do livro. Pois bem, o projeto basicamente era fazer dois CRUDs. Um CRUD para... Na verdade era um CRUD só e eu fiz dois. Era um CRUD para gerenciamento de livros, livros de uma biblioteca. E aí cada livro tinha nome, tinha um título, tinha uma descrição, acho que é título, descrição, ISBN e idioma. Na descrição não tem, aí eu coloquei uma categoria. E aí eu coloquei em CRUD a mais de categoria e fiz um relacionamentozinho ali para cada livro ter uma categoria. Pois bem, vamos usar a estrutura. Tenho aqui basicamente um arquivo composer.json, onde eu já defino aqui o meu autoload, né, o meu autocarregamento dos arquivos através da PSR4. E aí aqui eu tenho os dois pacotes que eu dependo, minhas duas dependências, PHPDI na versão 6.4 e o Symfony.env na versão 6.1. Show de bola, aqui está o arquivo do meu banco de dados, deixei ele aqui só para vocês verem aí com os olhos. Basicamente eu criei uma tabela chamada tbCategory com ID e nome, e criei uma tabela tbBook com ID, category, title, ISBN, language, e eu botei uma coluna a mais, que foi a coluna da data da criação desse livro, né? Fiz um relacionamento aqui com a tabela categoria, e bom, já era. Beleza, aqui eu tenho um arquivo git ignore, são as coisas que eu não quero mandar lá pro git. Tenho esse arquivo .env.dist que eu deixei aqui como template para não subir os meus dados, mas os meus dados aqui, como é do meu computador normal, botei meu nome do usuário, minha senha, o servidor aqui onde está rodando o banco de dados e o nome do meu banco. Nesse caso, isso aqui só funciona, está funcionando por causa dessa minha biblioteca que eu baixei aqui, Symfony.env. E aí ele vai conseguir ler esse arquivo aqui e carregar essas informações. Pois bem, vamos aqui, né? Eu tenho um diretório chamado public, onde aqui dentro eu tenho um CSS customizados em que eu fiz para algumas coisinhas, onde o Bootstrap não foi capaz de mudar. Fiz aqui, peguei algumas imagens que estão aqui, e aqui eu tenho um arquivo principal da aplicação, que é o meu index. Peraí, eu vou botar aqui para instalar as dependências, que elas não estão instaladas. Então dá um compose e instala aqui, inclusive esses comandos que precisam ser dados aqui, está lá no README da aplicação. Esse projeto está no GitHub, o link está aqui embaixo, e aí vocês podem estar acessando. Beleza, estamos já com 5 minutos de vídeo, então vamos correr. Beleza, aqui nesse meu index, basicamente eu fiz aqui só essa habilitação dos erros, porque no Linux, por padrão, os erros do PHP não são habilitados e eu queria ficar debugando o código, então eu deixei eles habilitados aqui. Beleza, aqui eu incluo o arquivo do autoload do PHP. Essa partezinha aqui de session
eu estou utilizando para fazer algumas notificações na tela. Depois eu posso explicar melhor. Aqui eu incluí minhas rotas, separei minhas rotas em outro arquivo. Aqui eu carrego as configurações do meu .env. Aqui eu pego a URL que o usuário está acessando. Vejo se essa URL foi definida dentro de rotas. Se não foi definida, então eu instancio aqui um controller anonimamente e chamo um método dele erroAction. A aplicação ela é baseada na arquitetura MVC, só baseada. Então eu tenho uma rota que aponta para um controller, esse controller invoca uma view e essa view é renderizada na tela. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu chamar esse controller e esse método, perceba que basicamente esse controller estende de um abstract controller que eu criei com esse método render, e esse método render só faz aqui inserir, no caso, eu passei aqui errors not found, então ele vai incluir um arquivo chamado errors/notfound.php que está lá dentro da pasta views, e aí lá é um HTML, embora esteja dentro do arquivo .php, é um HTML, e aí esses arquivos aqui em cima que são incluídos é só um head do HTML, um navbar, um menu que eu fiz, e o footer lá no final. Essa parte de notificação eu explico já. Pois bem, então a rota aponta para o controller tem um método aqui que funciona como action, e essa action renderiza o meu HTML. Pois voltando aqui ao index, beleza, com a URL que o usuário selecionou, eu consigo capturar o controller e o método. Eu estou utilizando URLs amigáveis, então o nome do controller e o nome do método não são passados na URL, como a gente vê em algumas aplicações aí no Windows 1. Por boa prática, essas informações ficam ocultas do usuário final e eu faço o controle por esse arquivo aqui de rotas. Então, por exemplo, quando o usuário acessar meusite.com/livros, tem um controller específico e um método específico para ser executado. Ok, faço aqui a minha configuração da injeção de dependência. Beleza, com essa injeção de dependência ok, eu digo que vou executar esse controller e esse método, ou seja, é o controller e o método que eu defini aqui em rotas. E aí aqui estão as minhas rotas. Basicamente eu tenho a rota login, que a rota login aponta para o auth controller, método login. Então está aqui auth controller, e eu tenho um método login que renderiza, como a gente já viu lá no outro, que renderiza aqui a página de login. Percebam que aqui eu passei um segundo atributo, navbar false, porque na tela de login não é para mostrar o navbar, já que o usuário não vai estar logado. Não tinha necessidade de implementar nada de autenticação, e eu acabei criando só essa página de login, mas ela não funciona, ela só existe. Pois beleza, então a gente já deu para entender aí que minhas rotas, todas as minhas rotas aqui, elas apontam para um controller e uma action. E aí esse controller e essa action apontam aqui, esse controller e essa action renderizam aqui algum arquivo. Beleza, vou botar a aplicação para rodar, eu já criei o banco de dados, já criei minhas tabelas, estava fazendo alguns testes já. Vou subir o servidor, esse comando também está lá embaixo, está lá aqui embaixo no GitHub. Beleza, subi, já estamos com 8 minutos de vídeo, opa, não subi. Beleza, vou acessar esse endereço aqui no meu navegador, localhost 2.8000. Beleza, aqui está a minha aplicação. E aí, vamos entender aqui só a parte do login. Tá aí, essa página de login. Quando a rota for /login, ele não vai botar aqui o navbar. Show de bola, entrei aqui. Se vocês quiserem ver esse login aqui com os olhos, tá aqui em views, auth, login. É só um HTML bem simples aí, nem tem PHP dentro dele. Invoco aqui uma imagem, boto 2 inputs aqui, blá blá blá. E aí eu botei pro destino desse meu botão, desse meu formulário, vai ser a URL principal, ou seja, sei lá, meusite.com. Então a URL principal aqui a gente disse que era esse home controller e esse método index. Então home controller, vamos lá, src, aí a gente já começa a navegar aqui em outras pastas. Dentro de src eu tenho uma pasta chamada controller, que estão todos os meus controllers lá dentro. No caso está aqui o auth controller, ele também abstrai de controller e ele renderiza aqui esse auth login. É uma boa prática que eu aprendi em outros frameworks da gente fazer uma pastazinha aqui, um diretório por controller e um arquivo por método. E aí é isso que eu estou utilizando aqui como base também. Beleza? E aquele do erro que eu falei, ele está aqui, page not found. Deixei ele numa pastazinha isolada chamada erros.
Beleza, conhecendo um pouco mais essa estrutura, eu tenho um arquivo de conexão, então eu estou utilizando um PDO do próprio PHP mesmo, então é um PDO bem simples. Eu faço aqui a minha URL de conexão pegando as informações do ponto .env, que é aquele ponto .env lá que eu tinha criado, esse bonitão aqui. Pego essas informações, estabeleço uma conexão, faço um try catch aqui só para ver se a conexão está ok. Se não tiver, ele dá um erro. Se tiver tudo ok, ele retorna esse objeto de conexão. Eu só fiz um método de abrir, não fiz um método de fechar. Era só realmente para ser mais rápido. Então, se a gente for observar o nosso home controller ele é um pouco mais desinibido. Perceba que ele tem aqui duas dependências. Ele tem a dependência do book repository e do category repository. Eu não quis fazer o meu controller conversar diretamente com o banco de dados. Eu quis criar uma camada de acesso aos dados que eu chamei de repository, e ela está nessa pastazinha aqui, ó, repository. E aí eu tenho aqui duas classes, book repository e category repository. Em cada uma delas, por exemplo, no category, eu tenho aqui como dependência a construção desse meu objeto de conexão, e aí eu tenho um método para buscar todos os elementos na tabela. Para não ficar repetindo o nome da tabela, eu criei uma constante aqui em cima e fico me referindo a ela através do self. Eu criei uma interface, na verdade nem precisava dessa interface, foi mais para mostrar, no caso, para a professora Otília, como seria uma interface no PHP, né, que já, na verdade é a mesma coisa que seria no Java. Então eu criei aqui só a assinatura dos métodos, e aqui no category repository eu implemento e sou obrigado a declarar esses métodos. E aí eu fiz um método findAll, que vai buscar todos os elementos e vai hidratar em objetos do tipo category, que aí a gente entra no outro diretório que eu criei aqui com as minhas classes, meus modelos, por assim dizer, minhas entidades. E aí eu tenho aqui private int d, private string name, né, como eu falei, o PHP desde o 7.2, se eu não me engano, ele já consegue tipar os atributos aqui das classes, e aí está aqui os meus gets e sets, show de bola. Então, quando eu buscar por todos os elementos da minha tabela category, ele vai hidratar uma lista de objetos do tipo category. Aí aqui eu fiz um count all. Eu não quis usar o mesmo método aqui, mas é por performance. Então eu prefiro pedir logo para o banco me contar a quantidade do que eu trazer todo mundo e dar um count. Aí um método para buscar só um elemento, recebe um ID aqui e busca o elemento aqui pelo ID. E aí eu usei IDs sequenciais mesmo para ser mais rápido, né? No GAG eu uso o UUIG, mas aqui um ID normal funcionou. Fiz um método save, que é para inserir, um método update para atualizar, e fiz um método remove para excluir, utilizando aí o delete from e tal. Bom, basicamente é isso. A mesma coisa eu fiz aqui em book repository. Se a gente for olhar a entidade book, ela tem um atributo category IG. E esse category IG é o elementozinho aqui para poder a gente fazer o nosso inner join. Então daqui eu fiz o inner join aqui para buscar todos os books, todos os livros, sabendo que o ID, o category IG do livro representava o IG da minha tabela TB category. E aí fiz só um inner join aqui simples. Beleza, fiz aqui o find all, hidratei também com book, find one by, e aí o count all, o save. No save aqui, como eu criei aquela coluna created at, que era a coluna para salvar a data e a hora que eu tinha criado esse elemento, eu peguei aqui a data atual, utilizando a classe datetime do próprio PHP, e aí formatei ela aqui no formato ano, mês e dia, hora, minuto e segundo, e beleza, retornei. Método de update, método de remove também. Então em cada controller, no caso do home, eu usei os dois porque eu quis montar naquela tela inicial duas informações, né? A quantidade de categorias que eu já tenho e a quantidade de livros que eu já tenho. E aí quando eu retorno para lá, para esse meu home index, ele está meio feioso aqui porque eu deixei um CSS aqui dentro, mas isso aqui é só um HTMLzinho. Aí aqui ele acessa a variável quantity categories do PHP e a variável quantity books, que são justamente essas duas variáveis, essas duas informações que eu passei aqui na hora de renderizar. E aí eu consigo acessar elas lá diretamente, porque eu usei esse método extract, essa função extract do PHP, que extrai as variáveis, as colunas de um array, transformando eles em variáveis. Ou seja, se eu tivesse aqui um array chamado, não sei, dados, com os valores de nome
igual Chiquinho, e se eu fizesse um método extract aqui, extract dados, ele criaria uma variável para mim chamada nome. Eu particularmente não curto muito isso porque é estranho chamar por nome aqui, já que em momento nenhum declarei nome, mas aí é mais uma coisa minha, é um problema sexual meu e não do PHP. Pois bem, voltemos aqui então. Então pronto, então no Home Controller eu faço isso, e aí por isso que a gente tem esse resultado aqui na nossa tela, com 5 livros e 5 categorias, né? Criei aqui 2 links para ir para a rota, aqui eu tenho esses botões aqui que não fazem nada, só de sair que vai para login, e aqui eu criei esse menuzinho utilizando o próprio Bootstrap, né? Copiando e colando na verdade, e alterando aqui, para início, categorias e livros. Então em categorias eu tenho essa tabela, e aí basicamente, ó, se você pegar aqui, é a URL /categorias/listar, ó o cachorro. /categorias/listar. Se a gente vier aqui nas rotas, /categorias/listar, aponta para category controller, método list. Category controller, já tem aqui como dependência o category repository, tem o método list, ele renderiza essa view, passando para essa view um array de categorias, com todas as categorias que a gente buscou do banco de dados. Então é um fluxo simples. A rota ela aponta para o controller. O controller ele tem como uma dependência interna um repository, que é o que faz o acesso aos dados. E ele, através desse repository, pega os dados e passa para a view. E a view renderiza. A view é quem transforma isso em HTML. Ou seja, no caso daqui do category list, já que é category list, então é uma pastazinha chamada category com um arquivo chamado list. Está aqui ele, uma tabelazinha do HTML. Aqui dentro eu faço um for each aqui no PHP, pego cada uma das categorias, chamo o getID, o getName, e é por isso que a gente tem esse resultado aqui, ó, de ID e nome. E aqui eu crio 2 botões, né? Na verdade 2 links. Um link para editar e um link para excluir. Onde, se eu clicar no editar, ele vai para a página de categorias/editar, ID igual category ID, ou seja, eu clicar aqui, ó, em administração, pegar aqui esse 3. Cliquei aqui no 3, ó, ele trouxe aqui em cima editar, ID, categorias/editar, ID igual a 3. E aí, nesse momento, se a gente vier aqui nas rotas, cadê minhas rotas? Ó, categorias/editar, aponta para category controller, edit. Category controller está aqui ele, edit action, está aqui, ó. Ele busca a categoria desse ID lá no banco de dados, pegando a categoria desse ID, ele pega aqui, cadê aqui não? Aqui ainda não. Na verdade é aqui mesmo. Ele pega esse categoria, ele vê se nesse caso eu estou entrando no formulário pela primeira vez, né? Porque eu acabei de clicar no link, então ele pergunta aqui, ei, é verdade que não existe dados em uma requisição do tipo post? E aí a requisição do tipo post é quando no caso aqui nesse contexto, é quando eu preencho o formulário e envio. Então nesse caso, como eu não enviei nenhum formulário, né, eu vim através de um link, então ele é do método get, então ele não tem nada no post. Então ele entra aqui, porque é verdade que o post está vazio, ele renderiza então essa minha view de editar, passando para ela aquela categoria que ele encontrou. A minha view de editar é essa daqui, ó, só um formuláriozinho simples, onde no value do campo nome, ele já pega o nome da categoria que ele encontrou e mostra aqui. Quando eu agora editar minha categoria para teste editado hoje e clicar em pronto, aí nesse caso ele não vai mais entrar nesse if, vai passar direto, vai setar o novo nome da categoria que ele recebeu lá do formulário, vai chamar o método update do repository, faz o update lá na tabela e vai redirecionar aqui para a tela de categorias listar. Pronto, foi, funcionou. E aí nos últimos momentos da aplicação eu desenvolvi uma paradinha para botar notificações, que aí basta chamar aqui a classe Web Notification. Eu criei uma classezinha chamada Web Notification com um método estático dentro dela, que é add error message. Na verdade o nome da função aqui ficou errada, porque era para ser só add message. Eu vou até buscar aqui por todas onde eu tinha botado add error message e trocar por add message. Beleza. Era add message porque eu fiz para ela ser dos dois tipos. Então eu chamo essa função add message passando uma informação aqui, por exemplo, sei lá,
categoria atualizada, tipo isso. E aí essa minha classe Web Notification ADD, com esse método ADD Message, ele vai criar dentro daquela seção que eu tinha criado lá no index de notifications, ele vai adicionar uma nova notificação do tipo aqui que eu não defini, então por padrão é sucesso, com o título que eu passei, que foi aquele categoria atualizada, e com uma descrição que é opcional. Beleza, aí eu tenho um outro método chamado Show Messages. Esse método Show Messages, ele pega todas as notificações que tiverem sido criadas, ele pega uma por uma delas e inclui esse arquivo notification.php. Na verdade é só uma view que tem um alertazinho aqui, e aí pronto. E aí depois ele limpa de novo as notificações para elas não ficarem aparecendo recorrentemente. Então no caso eu chamei esse método Show Messages lá naquela minha Abstract Controller, na hora que eu monto a tela. Aqui, eu chamo. Então ele vai mostrar aqui exatamente depois do navbar e antes do conteúdo. Então eu vou fazer de novo aqui, ó, teste editado hoje, foi isso que a gente editou. Editei, teste editado hoje de novo. Pronto, tá aí, categoria atualizada. Do mesmo modo aqui, se eu clicar no excluir, ele vai chamar, se a gente for fazer o caminho completo, ó, se eu clicar no excluir, ele vai chamar categorias / excluir, no caso que aponta para o category controller, método remove. Aqui está ele, ó, método remove. Ele só faz pedir para remover e redireciona. Esse método redirect, cachorro, esse método redirect que eu criei, ele só faz um redirecionamento aqui simples para o URL que eu disse aqui. Então ele vai remover e vai redirecionar de novo para listar. Nesse caso aqui é onde entraria talvez um JavaScript para ele abrir um modal, né, uma telinha de confirmação, deseja mesmo excluir, blá blá blá, e aí se o usuário concordasse, ele seguiria em frente, se não concordasse ele cancelaria a ação. No caso eu não fiz, então ele está excluindo direto, quando eu clico ele já exclui. Aí aqui também eu vou botar ele para pegar uma notificação, add message, categoria removida, alguma coisa assim, beleza. Vou remover aqui, vou criar uma nova categoria, chamada, sei lá, ficção, create, aí ó, categoria de D9, vou excluir ela, excluiu, categoria removida. Vou criar uma nova categoria aqui, chamada romance, criei, beleza, ID10, e agora vamos criar um livro, para a gente testar se está funcionando mesmo. Tá, esses são os livros que eu tenho, o ID, o título, a categoria, que é justamente lá já do relacionamento, o ISBN, o idioma e a data de criação deles. Cadastrar um novo livro aqui, aquela categoria de romance que eu botei já está aqui, ó, romance, então eu vou botar aqui, sei lá, não sei, ensaio sobre a cegueira, acho que é ficção na verdade. Aí aqui um ISBN, não sei o que é. Idioma aqui, PTBR, beleza, pronto, tá aqui, ó. Ensaio sobre a cegueira, romance, blá blá blá. Se eu editar também aqui esse livro vai funcionar, né? Não era ensaio sobre a cegueira, era, não sei, sei lá o livro. Beleza, foi, editou. Se eu clicar para excluir, também vai excluir, livro excluído. Bom, meu povo, é isso, né? Uma aplicação bem simples aí, 2 CRUDs. E aí, 2 CRUDs com relacionamento. Se vocês estiverem se interessado por conteúdo desse tipo, né, como fazer isso do zero, eu posso estar tentando providenciar uma lista de vídeos de como construir uma aplicação em PHP orientada a objeto, seguindo as boas práticas do zero. E aí vocês devem ter percebido que a aplicação, ela mesmo sendo em PHP puro, ela está uma aplicação bonita, está uma aplicação que não mistura PHP com HTML. Ela está bem definida as camadas, né? A gente pode ir um pouco mais além aqui e tentar abstrair, por exemplo, essa parte de acesso aos dados aqui, criando uma camada ainda maior de abstração para ao invés de escrever SQL puro, utilizar alguma outra ferramenta como Doctrine. A gente pode criar uma camada aqui entre o controller e o repository para tratar a regra de negócio, né? Não deixar 2 livros serem cadastrados com o mesmo nome, coisas do tipo assim. Fazer uma camada de validação que o nosso não tem. Por exemplo, se eu vier aqui cadastrar uma categoria, nova categoria, deixar ela vazia, ó, ele criou aqui. Né? E a gente poderia ter criado uma validação ali no front-end e também uma validação aqui no back-end. Fazer a parte aqui de habilitar um modal para saber se essa categoria foi criada ou não. Poder colocar fotos no livro, fazendo aqui upload.
E é isso, se se interessarem, digam aqui nos comentários, se curtiu esse vídeo, dá o joinha aí, compartilha com seus amigos, com a galerinha aí que diz, ah, o PHP é feio, PHP não presta, PHP é tudo misturado. Mostra esse vídeo para eles, ou mostra o projeto que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. É isso, meu povo, valeu, a gente se vê aí no futuro e show, vamos embora, devs. Valeu, valeu, professor, até mais.